Afinal, Dr. Francis Vinícius, dieta low carb funciona para todo mundo? Não, pessoal, dieta low carb não funciona para todos. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai entender por quê. Primeiro, eu quero falar para você o que é, de fato, uma dieta low carb. Será que você sabe o que é uma low carb? Quando nós falamos em estratégia low carb, nos vem à mente que praticamente nenhum carboidrato será permitido. Só que isso não é verdade. Sabe por quê? Porque as dietas ditas normais em macronutrientes, elas contêm uma quantidade muito alta de carboidratos, chegando aí até 65% dos macronutrientes em carboidrato. Na dieta low carb, não. Vamos ter menos. Ela vai conter de 26% até 45% de carboidratos. Porém, a quantidade máxima não pode ultrapassar os 130 gramas de carboidrato. E como foi que começou toda essa história de low carb? Eu vou falar para vocês de um indivíduo chamado William Benton. Se você acha que eu estou falando de um médico ou de um nutricionista, você está muito enganado. Ele era agente funerário, viveu no século XIX, era obeso e criou um método de emagrecimento em que ele restringia calorias e também limitava a quantidade de carboidratos. A partir daí, muitas pesquisas se sucederam e a gente comprovou que sim, dieta baixa em carboidrato e mais rica em proteína facilita o processo de emagrecimento no curto prazo. Porém, pode dificultar a aderência no longo prazo e haver reganho de peso. Mas por que essas dietas elas funcionam no curto prazo? É que a proteína ela provê maior saciedade. Além de aumentar a termogênese, ela dá mais trabalho para ser digerida e você acaba gastando mais energia. Ela também não faz grandes picos insulinêmicos, então isso facilita o processo de emagrecimento no curto prazo. E por que as pessoas respondem de forma diferente à dieta low carb? Pessoal, isso não acontece só com a low carb, não. Isso é um fenômeno natural. Já ouviu falar em curva de Gauss? A curva de Gauss pode ser projetada em quase todos os fenômenos naturais. Vai aparecer aqui para você na tela. Imagine que tem uma pequena parte das pessoas, 20%, que responde muito bem à estratégia low carb. Mas também existe 20% que responde muito mal. E a maior parte das pessoas está ali no meio, consegue responder bem, mas de uma forma intermediária. Você sabia, por exemplo, que o obeso mórbido ele tem um polimorfismo que reduz a quantidade dos receptores dopaminérgicos e ele precisa comer mais para se sentir saciado? Existe também um polimorfismo do chamado receptor MC4, que está envolvido no controle da fome. Quando você tem um polimorfismo desse, você come além da sua necessidade. Então, essas diferenças genéticas e às vezes podendo também ser influenciadas pelo ambiente, elas vão nortear a resposta do indivíduo a uma determinada estratégia alimentar, não somente a low carb. E afinal, qual é então a melhor estratégia para emagrecer? Aquela que você adapte de uma forma mais forte, que você tenha maior aderência, que não te dê trabalho para você colocar ela em prática ali no seu dia a dia. Tanto faz se for dieta mediterrânea, se for dieta cetogênica, se for a chamada dieta DASH, que é um padrão dietético que nós aplicamos muito em indivíduos hipertensos, ajuda a controlar a pressão, ajuda a cair peso. Não interessa qual é o nome ou o modelo da dieta que você vai fazer. Se você tiver uma boa aderência e se ela tiver menos calorias do que a sua necessidade. Mas, doutor Francis, essas dietas no longo prazo, elas vão manter o peso? Depende. Isso porque existe também um mecanismo chamado de set point metabólico, que regula o peso do organismo. Então, quando você está perdendo muito peso, aí o seu metabolismo ele abaixa e às vezes até a sua fome aumenta. Você já notou isso? E como compensar esse mecanismo? Então, depois de todas essas informações que eu trouxe para você, eu queria que você tivesse em mente uma coisa. Se alimentar bem não se trata somente de controle de peso. E nem existe uma receita mágica. É preciso um planejamento e uma reeducação para que você ingira aquilo que vai fazer bem para o seu corpo. Quando nós falamos, por exemplo, em restrição calórica, não falamos apenas em perda de peso. Nós sabemos que quem modera na quantidade de calorias durante a vida
vive mais. Existem vários estudos mostrando isso. Um deles em animais, com macacos. Foi feito na Universidade de Wisconsin. Vai aparecer aqui a fotinha para vocês. Os macacos em idades iguais, porém com consumos calóricos diferentes, envelheceram de formas diferentes, sendo um envelhecimento de maior qualidade para aquele que consumiu menos calorias. Então eu queria que você tivesse isso em mente, que quando você pensar em se alimentar bem, não pense apenas no seu reflexo no espelho, não. Pense em como você quer envelhecer. Essa é a mensagem que eu queria trazer para você e essa é a mensagem que eu quero que você compartilhe com aquelas pessoas que você ama. Então, compartilha esse vídeo, curte e inscreva-se aqui no canal. Um forte abraço.